E do futebol brasileiro em geral, existe muita aqui a questão da expectativa muito alta. Foi até dentro do que o Mauro falou. O Flamengo, nos últimos 2 anos, ele perdeu para o Atlético Goianiense em Goiânia. Só para dar um exemplo pontual agora. O Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Goianiense em Goiânia ano passado. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. O São Paulo perdeu lá. Então, não é um jogo tranquilo. O que não quer dizer que não possa chegar lá, ganhar e fazer um jogo melhor. Poderia fazer um jogo melhor, mas por todas essas circunstâncias que o Mauro falou de crise, era difícil imaginar que o time chegaria e atropelaria. Né? E há realmente uma ruptura, como o Piperno falou, e isso não é fácil. E aí você tem que saber o que a diretoria quer. Você quer a ruptura? Então você tá com o cara. Você não quer? Aí não é esse cara, você vai procurar outro. Então tem muitos aspectos. O Botafogo mesmo, a torcida criou uma expectativa por um time que não entrou em campo. É uma coisa maluca. Começaram a achar que o Botafogo ia ser o Manchester City, porque chegou um cara rico pondo dinheiro e... Então, às vezes a expectativa é muito alta. É um toque de Midas. Até nesses jogos da seleção brasileira em eliminatória, aí o Brasil empata com o Equador em Quito. Fala, nossa, como é que empata com o Equador? Aí você pega o retrospecto. Desde que começou eliminatória por pontos corridos. O Brasil jogou 5 vezes lá, ganhou 1. E aí fala, não, que absurdo empatar com o Equador. Colômbia empatou também, pegar os 5 jogos de eliminatória pontos corridos. Ganhou 1 vez lá, aí empata lá, é normal. Então, às vezes, a expectativa ela é muito alta. Nada indicaria que o Flamengo ia lá meter 3-0 no Atlético Goianiense. Então, às vezes, tem que dosar essa questão da expectativa também. Ontem teve um momento também que alguém perguntou pelo Santos, o goleiro, né? O Santos foi relacionado para 2 jogos e ficou no banco. Aí vem de novo o entendimento muito atrasado de futebol, né? Porque as pessoas acham assim, é o goleiro não tem que se entrosar, você põe o goleiro e acabou. É o goleiro, né? Então põe lá o goleiro. Não é assim. Aí ele fala, não, ele não pode jogar ainda porque ele tem que treinar. Treinar o quê? Para saber como é que ele se posiciona. Ele falou, o time vai jogar com linha alta, ele vai ter que se posicionar um pouco mais à frente, como funciona o sistema defensivo, os momentos em que ele vai ter que fazer a cobertura, que se o time jogar com uma linha alta lá no campo do adversário, ele tem que estar bem posicionado, que em alguns momentos ele que vai fazer a cobertura, ele que vai estourar com o atacante que vai sair em velocidade. Ele tem que ser treinado para isso. E ele jogava no Atlético, que era o time treinado nos últimos tempos pelo Alberto Valentim, que é um cara que joga quase sempre na retranca, especialmente quando os adversários minimamente desafiadores, nem precisa ser muito forte, ele monta o time dele todo fechadinho. Então o Santos, que jogava com vários jogadores ali perto dele, ele vai jogar muitas vezes sozinho, com o Flamengo lá no ataque e ele sozinho. Então ele tem que ser preparado para isso. Mas o goleiro que ele coloca peca muito nisso. O Hugo sai mal mas ele não tem opção hoje. Hoje é o Hugo ou o Diego Alves que vai acabar rodando cedo ou tarde, vai acabar seguindo o caminho dele, que ele não vai querer ser terceiro goleiro. Também interessa o Internacional, né, Mauro? Talvez pudesse interessar até outros clubes. Eu acho que se ele entrar em forma, ele é melhor do que vários goleiros que são titulares de times aí pelo Brasil. O São Paulo, por exemplo, não tem um goleiro melhor que ele. Não tem, desde que ele entra em forma, né? Não para jogar como jogou contra o Resende. Aí não joga em lugar nenhum. Que foi um desastre, quando ele entrou contra o Madureira e o Resende no Campeonato do Rio de Janeiro. Mas é outra questão. As pessoas acham que chegou o goleiro. Antigamente era assim. Porque o goleiro só participava do jogo com as mãos. Hoje o goleiro ele é uma parte integrante da equipe. O futebol mudou, gente. Então, eu lembro que sem ser goleiro, o volante, o Fabinho, que é um ótimo jogador da seleção brasileira, deve ir à Copa do Mundo e participou desse jogaço hoje aí do City contra o Liverpool. Quando ele foi contratado pelo Liverpool, o Klopp não escalou ele de cara. Aí perguntaram na coletiva, por que você não escala o Fabinho, que chegou aí e tal, contratação e tal? Ele falou, não, eu estou treinando ele para ele entender o que eu quero que ele faça em campo. Leva um certo tempo para que ele compreenda quais são as funções que ele vai ter no meu time, que é diferente do time que ele jogava. Passou um tempo, tudo o Fabinho entrou no time, jogou. Hoje ele joga até de zagueiro quando precisa, joga muito bem, um jogador excelente. Então, esses processos, eles acontecem de uma outra forma. E eu vejo que assim, muita gente ainda pensa que é só troca, coloca, põe um goleiro, tira o outro, e até o goleiro hoje tem essa participação. E o Santos vai precisar de uma adaptação, porque é totalmente diferente. Não é só a cobrança, a pressão, não é só isso. Em campo é diferente. A forma... O Cássio tem vivido alguns problemas, por quê? O Corinthians do Cássio, das Glórias, sempre foi um time com o Tite, com outros técnicos, muito Carille, pautado na defesa. Time que tomava poucos gols, muitas vitórias de 1-0. Então o Cássio, poucos momentos, ele ficou sozinho ali. É aquele goleiro sempre acompanhado, os zagueiros estão próximos, os volantes estão ali, né? Dá tempo de bater papo, perguntar como é que tá a família. Se você jogar num time que nem o Manchester City, por exemplo, o time que joga atacando, o time que se propõe a ocupar o campo de ataque, o goleiro é um solitário. Porque os caras estão sempre, os zagueiros estão lá na linha do meio campo, às vezes no campo de ataque. E aí qual é o papel dele? Não é ficar enfiado dentro da área. Ele tem que participar do jogo, ele tem que ler o jogo e entender o que está acontecendo, que a qualquer momento ele vai entrar em ação. E muitas vezes entrar em ação como jogador de linha, com os pés, além da saída de bola. Então, assim, eu acho isso incrível, as pessoas não entenderem nem isso. Eu achei essa explicação dele muito boa. Ele falou, tem que preparar o goleiro. Porque o povo acha que é assim, contratou, põe para jogar. Aí o goleiro entra, comete um erro, porque não está acostumado,
Não serve, é uma porcaria. Contrataram um goleiro ruim. Eu até acho que o Santos é um goleiro muito discutível. Não sei se ele é o cara certo para esse desafio. Vejamos. O tempo, foi um pedido dele, o tempo, né? Que vai dizer. O nome foi um pedido do Paulo Souza. Ele aprovou o nome, me parece, né? Ou pediu, enfim, de uma forma ou de outra. Mas o fato é que ele tem que ser preparado. Então, acho que há um descompasso muito grande, hoje, não é só na questão do Flamengo, entre o que é a realidade, na linha do que disse o Bruno, e as pessoas esperam. Com relação à entrada do jogador, o desempenho de uma equipe, há uma arrogância muito grande de achar que um time, porque é um time de uma camisa menos importante, vai ser sempre atropelado e massacrado, não é assim. A gente estava até falando sobre essa situação do Paulo Souza e muita parte da torcida, será que ele fica? Será que ele sai? Será que ele vai cair? Só que hoje saiu uma reportagem até no torcedores.com, dando crédito para o site, que às vezes o torcedor não sabe, mas o Paulo Souza hoje ele teria, de acordo com o torcedores.com, uma multa rescisória de 20 milhões e meio de reais com o Flamengo. Ou seja, se ele sai, se o Flamengo opta por tirar o Paulo Souza do cargo, são 20 milhões de reais, mais de 20 milhões de reais para pagar pro treinador. É uma outra realidade, né? Porque os caras, eles vêm muito bem amarrados juridicamente. E estão certos. Aqui tem uma mania do futebol brasileiro histórica, né? Dispensa o técnico. Teve época aí que o Palmeiras mesmo ficou pagando 4, 5 treinadores. O Santos tem isso agora? O Santos fica pagando 4, 5 treinadores. Quer dizer, é um negócio absurdo. O Flamengo com o Domenech, né? Pois é. O Flamengo tinha uma multa de 11 milhões de reais com o Domenech. Então, contrata, vai pagando o que tá, paga mais 2 ou 3 que já saíram, que mandaram embora. Mas olha, o futebol tem uma coisa engraçada, sabe? Principalmente aqui no Brasil. Por isso que eu falo que o Brasil é meio ilha em termos de futebol. Aqui independe do passaporte do cara. E com o Flamengo é assim, com o Corinthians, com os grandes, e qualquer grandão vai ser assim. Começou a tomar a cacetada, vai cair o técnico. Você pode ter certeza, se o Flamengo até a metade do campeonato, então um terço do campeonato. Metade? Eu te digo aí 5 jogos. Até um terço do campeonato, o time não estiver bem, estiver perdendo, 8º, 9º, lá atrás na tabela, vão mandar o cara embora. Porque essa é a grande arma do dirigente brasileiro. Ele sempre arruma um escudão. E o escudão é o treinador. Mais fácil você demitir o treinador e acabou. Vai acontecer isso no Corinthians, que está com um técnico português. Vai acontecer isso no Flamengo, se o Flamengo não for bem. Vai. Isso é inevitável, isso faz parte da história do futebol brasileiro. Enquanto não houver uma profissionalização por inteiro dos dirigentes do futebol do Brasil, isso vai se tornar inevitável. Independente da cor do passaporte do cidadão, da condição geográfica do cidadão, se é brasileiro, se é argentino, se é português, não tem bom. É isso, essa é a realidade do futebol do Brasil, infelizmente. Porque o que o Piperno falou é o que deveria acontecer. Dar sequência e deixar o cara, pelo menos um ano. Tinha uma tese aqui do Karsug que eu concordo 100%. Ele falou, você só consegue avaliar um treinador depois de uma temporada inteira. Dá um ano pro cara, pelo menos, pra você ver se o cara tem condições ou não de continuar o trabalho dentro da equipe. Mas o futebol brasileiro não é assim. Agora, essa questão da multa, né? Assim, o Abel Ferreira também tem a multa. Pagam. Mas é alta, né? O Vitor Pereira também é alta. Sim, é lógico. Esses europeus eles sabem fazer negociação. O cara mudando de país. O cara tá mudando de país pra fazer a multa de 2 contos. Não, cara, fazer a multa, vem cá, olha, eu vou largar a seleção da Polônia, que se classificou para a Copa do Mundo praticamente com ele. Teve um jogo só sem ele, né? Ele, aliás, trabalhava com o Lewandowski, e o Lewandowski acho que gostava dele, que reclamou para burro quando ele saiu, né? Mas tem gente lá que não gosta. Então serve pro Lewandowski, não serve pros mimimi. É interessante isso. O Lewandowski gosta do técnico, mas os mimimi não gostam. Talvez eles entendam mais de futebol do que o maior jogador do mundo, em duas ocasiões eleito. Todos os técnicos vão ter multas altas, esses caras vão ter multas altas. A questão é, isso é relevante no contexto que o cara está para ser demitido e não é demitido por conta da multa. Não é o caso. Não é o caso. Isso é matéria caça-clique, não me surpreende nada de onde vem, né? Muito característico. Ele não está sendo cogitado para ser demitido. Muito pelo contrário. Aliás, seguraram o técnico. Agora, lógico, como disse o Nilson, se tiver uma sequência ruim, ele pode cair. Mas a realidade hoje é que o técnico não está na marca do pênalti. Pelo contrário, e a obrigação da diretoria do Flamengo é mantê-lo. Porque o contrataram para fazer o quê? Fazer o que ele está fazendo. Ele pode até cometer erros aqui, ser criticado, normal. Mas a contratação foi, queremos romper com esse modelo de jogo, queremos romper com essa coisa de 2019 e seguir um outro caminho. E isso é necessário.
Não é possível que o Flamengo vai viver a vida inteira com essa conversa de Jorge Jesus, 2019, acabou, estamos em 2022. Se amanhã acontecer circunstancialmente do Flamengo estar sem técnico, o Jorge Jesus está passando ali pela praia, como estava o Renato Gaúcho, aí, sei lá, contrata, tenta de novo. Como vai acontecer, vai estar no Carnaval no Rio de Janeiro. Pois é, mas só que o Flamengo tem técnico. Tem técnico e eu acho até muito questionável que ele reapareça no Brasil justamente nesse momento. Ele tem todo o direito de vir aqui quando ele quiser, mas acho muito estranho. Porque quando ele estava lá em Portugal e o Flamengo queria que ele voltasse, ele, em momento algum, ele sinalizou para o Flamengo, que é também o direito que ele tinha, de ficar lá no canto dele, lá no Benfica, acreditando que poderia eliminar o Ajax na Liga dos Campeões se não fosse demitido. E, de fato, sem ele, inclusive, foi eliminado. E ele foi bem na Liga dos Campeões, ele levou o time àquele estágio. E estava no grupo do Barcelona, que estava fragilizado, mas era o Barcelona. Ele estava com o Benfica, conseguiu avançar e quase ganhou do Barcelona. Se o Seferovic não perde um gol absurdo no final, ele ganha do Barcelona dentro do Camp Nou. Até ele deu quase deu um chilique, né, na beira do campo quando aquilo aconteceu. Que, aliás, é muito característico do JJ. Então, acho que, assim, não acho relevante nesse contexto, porque não está se falando nisso. E acho que não tem que falar nisso agora. Tem que continuar o trabalho. Se amanhã você chegar à conclusão que é muito ruim, que não está dando certo, como foi o caso do Domenech. O Domenech, o time funcionava, mas a defesa era uma bagunça. E ele tomava de 5-0, 4-0, 4-1 e achava normal. Achava normal, não é um processo. De onde ele veio, da Catalunha, também o Barcelona não pode ficar tomando goleada. Qualquer técnico que for pro Barcelona tomar de 4, de 5, ele não vai sustentar. Né? O Xavi teve dificuldade no começo. Agora o time já está num outro estágio, né? É outro Barcelona. Vários jogadores chegaram e tudo mais. Não ficou tomando de 5-0. Você imagina, o Barcelona tomando de 5-0, 4-0, ninguém aguenta. Porque time grande não pode, né? Mesmo sendo Xavi. Então o Domenech tinha esse problema. Eu acho que o caso específico ali é mais peculiar, porque ele foi contratado, o torcedor tem que entender isso, com essa missão, romper com aquele passado recente e iniciar um novo ciclo. É o que ele está tentando fazer. E tem vários jogadores chegando também por conta disso. Já foram 5 contratações esse ano e outras serão feitas na janela do meio do ano, com toda certeza. Agora, Mauro, uma declaração, uma notícia do Juca Kfouri que não foi desmentida pelo Marcos Braz, ele revela que o Marcos Braz teria questionado o Paulo Souza para amigos. Que ele teria dito que o Paulo Souza realmente estava incomodando por fazer muita experiência, por inventar muito, e isso o Marcos Braz não desmentiu em coletiva. Ele não desmentiu essa situação numa coletiva de imprensa. Você não acha que há um questionamento da diretoria um pouco sobre essa situação do Paulo Souza? Sim, mas ele pode questionar o que ele quiser. Ele contratou o cara para fazer um trabalho. Ele quer o quê? Contratar um técnico para pensar com a cabeça dele. Então ele assume o comando técnico. Ele pode discordar. Em algum momento, a Leila pode achar, Abel não foi bem aqui e tal. Ela pode ter achado ontem a Leila e ter comentado com alguém. Qual a relevância disso? Ela vai mandar o Abel embora porque ela não gostou da escalação de ontem. Ou então, se amanhã o Corinthians jogar mal contra uma equipe qualquer na Libertadores, o Duílio pode comentar com alguém, foi mal o Vitor Pereira hoje, não dá para colocar o fulano, podia colocar o outro cara ali que joga melhor, porque não fez isso e tal. Então significa que vai embora. Depende do contexto que você é falado. Esse que é o ponto. Eu acho que ele pode ter reclamado com amigos. O duro é confiar em dirigente, Mauro. Sim, eu não confio. Assim, eu não confio em dirigente do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Não confio em ninguém. Não, dirigente, nem é para colocar a mão no fogo. Dirigente não bota fogo na mão no fogo por ninguém. Quando eu chegar e falar, afirmar, pode ficar tranquilo que os dirigentes vão bancar o cara aqui. Não banca. Eu me lembro, se eu não me engano, quem era? Bom, enfim, era um N técnico do Corinthians aí. Aí veio um companheiro nosso, que era dirigente do Corinthians, meu querido amigo Flávio Adalto. Ele participou de um programa na hora do almoço nosso na Jovem Pan e ele falou para nós naquele dia ali, não pode ficar tranquilo, fiquem, até em off, falar no ar em off, fiquem tranquilos que não cai, acho que era como é que era o nome? Cristóvão, acho, né? Cristóvão Borges. Cristóvão, isso. Fiquem tranquilos que o Cristóvão não vai cair. No dia seguinte caiu o Cristóvão. O Marcos Braz disse que pulava de paraquedas com o Rogério Ceni. Então... Não sei se o paraquedas ia aguentar. Confiar nesses caras... O fato é que o Rogério Ceni pulou sozinho sem paraquedas. Esses caras jogam pra galera. Se a torcida do Flamengo começar a pressionar, área no português. Eu só acho que assim, o fato de um dirigente, essa notícia que o Juca deu há alguns dias, né? Conversar com amigos e criticar um técnico, eu não sei até que ponto isso é relevante. Relevante seria o seguinte, eu só não mando ele embora porque a multa é cara. Para juntar as duas coisas. Aí tudo bem, você tem aí algo realmente... Né? Agora, o cara falar, não, mexeu mal, tudo isso acontece toda hora. Você acha que o Jesus, isso aí eu dei essa informação na época, até foi engraçado porque o camarada ficou com raiva depois. História bizarra. Um grupo de WhatsApp de várias pessoas lá, dirigentes do Flamengo, um dirigente, quando o Flamengo tinha vencido o Emelec nos pênaltis da Libertadores, ele estreou até o Felipe Luiz nesse jogo. O jogo seguinte foi na Bahia contra o Bahia do Roger Machado.
O Bahia aumentou ali o time no contra-ataque e tal, o Roger direitinho e tal, o Gilberto fez 3 gols, o Arthur, que depois veio pro Red Bull Bragantino, deitou e rolou, foi 3-0 Bahia. Um dirigente começou a cornetar o Jorge Jesus no grupo de WhatsApp. Por acaso, o dirigente de um grupo político diferente do grupo político do qual faz parte o dirigente que contratou o Jorge Jesus, que é o Marcos Braz, é um cara de outro grupo. E, óbvio, aí eu fiquei sabendo, né? Alguém que estava no grupo me falou, olha, fulano tá aqui descendo o pau aqui no técnico. Aí, na época, eu trabalhava em outra emissora, eu cheguei lá e falei, olha, tem gente, não falei o nome do santo, falei, tem dirigente já cornetando o Jorge Jesus. Quarta-feira, classificou na Libertadores, era ótimo. Hoje perdeu pro Bahia de 3-0, uma porcaria, quer que mande embora para Lisboa, né? E o cara ficou zangado. Ele vai e escreve num grupo com 300 pessoas e acha que não vai vazar, né? Quer dizer, é demais também. Dirigente de futebol, dirigente de clube de futebol. Então, até o Jesus passou por isso. Qual é a relevância disso? A relevância é mostrar que as pessoas queriam... Tem gente que torce contra. Aí depois que tudo dá certo, aí todo mundo torce a favor. Claro. Quando a cisão... E o Flamengo é isso aí, porque é governo... Eu falei aqui essa semana. É governo de coalizão do senhor Rodolfo Landim. São várias correntes políticas ali dentro.